Os aspectos de tornar o data center ecológico ou não, depende muito do estágio. Se você vai construir um data center novo, você pode criar um projeto de acordo com os procedimentos, com os protocolos conhecidos, LEED, SEED, etc. Fica mais fácil de você construir um data center ecológico desde o início. Acho que o desafio maior é você pegar um data center existente e transformá-lo numa coisa sustentável. Esse é o ponto. E aí você vai criar procedimentos, investigações, assessment, para poder criar um projeto de torná-lo mais ou menos, na medida do possível, ecologicamente correto. Né? Tem que primeiro fazer o levantamento, fazer o assessment, procurar os protocolos adequados, criar um projeto, ver os investimentos e ver, sobretudo, os benefícios que vai se conseguir. A partir desse planejamento, sair fazendo as ações que são definidas no projeto. Né? E as ações mais interessantes são aquelas que trazem para o data center, naturalmente, uma redução do custo operacional. Energia, água, meio ambiente, emissão de gases, etc. É imediato. Quando você começa a fazer eficiência energética especificamente, você traz consigo uma série de benefícios, como a própria energia com qualidade, você vai colocar instrumentação para ter informações, economia de água, economia de máquinas, sobram máquinas, os fan coils, os refrigeradores são reduzidos, então você começa a ter disponibilidade de carga. É muito interessante quando começa a fazer ações simples de limpeza de faxina, se começa a verificar uma série de benefícios. Ponto quente é interessante, porque os equipamentos, os servidores, têm a sua dinâmica de operação e cada um deles tem o seu modelo térmico. Se você não agregar ou segregar os equipamentos semelhantes nos pontos juntos, na mesma localização, você não consegue fazer a gestão do ar. Quer dizer, a gestão do ar, o controle do ar, vai trocar calor com os equipamentos. Se os equipamentos não tiverem o mesmo comportamento, ou pelo menos semelhante, você não vai conseguir fazer uma coisa adequada. Então, como recomendação, seria agregar fisicamente os componentes com características semelhantes nos mesmos pontos do data center, para que a gestão do ar possa ser adequada. Os bancos, todos os novos, o Itaú, o Santander, o Banco do Brasil, Cidade Digital, todas elas, a Caixa Federal, todos eles estão focados nessa pegada verde, né? Também o Equinix, o próprio outro, esqueci o nome, também está todos estão procurando esse aspecto, porque é muito interessante do ponto de vista econômico, é mais barato você fazer um trabalho sustentavelmente correto. Né? O aspecto de criar novos procedimentos, já existem o SIDA, o LEED, o Aqua, o próprio Procel Edifica pode ajudar, né? Mas o aspecto da construção civil, da concepção inicial, já com foco na sustentabilidade e com a escalabilidade, é muito legal. E a parte interna do data center, processamento, a virtualização que já não é nova, né? A parte de suprimento de compras de servidores, a parte de especificação, a parte de especificar um servidor adequado àquela tarefa. Normalmente o pessoal projeta um servidor com muito mais folga do que necessário. E os projetos saem superdimensionados e aí está o perigo de você ter um data center não exatamente adequado para aquela energia consumida.
Os aspectos de tornar o data center ecológico ou não, depende muito do estágio. Se você vai construir um data center novo, você pode criar um projeto de acordo com os procedimentos, com os protocolos conhecidos, LEED, SEED, etc. Fica mais fácil de você construir um data center ecológico desde o início. Acho que o desafio maior é você pegar um data center existente e transformá-lo numa coisa sustentável. Esse é o ponto. E aí você vai criar procedimentos, investigações, assessment, para poder criar um projeto de torná-lo mais ou menos, na medida do possível, ecologicamente correto. Que receita uma empresa deve seguir quando decide tornar o seu data center mais ecológico? Não entendi. Que receita uma empresa deve seguir quando decide tornar o seu data center verde? A receita é não sair correndo atrás, feito uns loucos, né? Tem que primeiro fazer o levantamento, fazer o assessment, procurar os protocolos adequados, criar um projeto, ver os investimentos e ver, sobretudo, os benefícios que vai se conseguir. A partir desse planejamento, sair fazendo as ações que são definidas no projeto, né? E as ações mais interessantes são aquelas que trazem para o data center, naturalmente, uma redução do custo operacional. Energia, água, meio ambiente, emissão de gases, etc. Os gestores de TI aqui no Brasil já perceberam esse retorno de investimento em longo prazo e estão investindo nisso? É imediato. Quando você começa a fazer eficiência energética especificamente, você traz consigo uma série de benefícios, como a própria energia com qualidade, você vai colocar instrumentação para ter informações, economia de água, economia de máquinas, sobram máquinas, os fan coils, os refrigeradores são reduzidos, então você começa a ter disponibilidade de carga. É muito interessante quando começa a fazer ações simples de limpeza de faxina, se começa a verificar uma série de benefícios. E, José, qual deve ser a estratégia da empresa para os pontos quentes do data center? Qual deve ser a estratégia? Da empresa para os pontos quentes do data center. Ponto quente. Ponto quente é interessante, porque os equipamentos, os servidores, têm a sua dinâmica de operação e cada um deles tem o seu modelo térmico. Se você não agregar ou segregar os equipamentos semelhantes nos pontos juntos, na mesma localização, você não consegue fazer a gestão do ar. Quer dizer, a gestão do ar, o controle do ar, vai trocar calor com os equipamentos. Se os equipamentos não tiverem o mesmo comportamento, ou pelo menos semelhante, você não vai conseguir fazer uma coisa adequada. Então, como recomendação, seria agregar fisicamente os componentes com características semelhantes nos mesmos pontos do data center, para que a gestão do ar possa ser adequada. E o Brasil tem hoje muitos data centers ecológicos? Tem. Os novos são todos feitos com esse viés sustentável, né? Os bancos, os principais bancos, todos com data center novos, eles têm esse viés de não só procurar confiabilidade, segurança, disponibilidade, mas também um bom grau de sustentabilidade. O grande desafio é saber a coisa escalável, né? Ninguém sabe exatamente onde vai chegar o data center. Então o desafio é dar uma infraestrutura escalável para que se consiga atender a coisa de uma forma mais sustentável possível. Você pode citar algum data center, por exemplo? Os bancos todos os novos, o Itaú, o Santander, o Banco do Brasil, o Cidade Digital, todas elas, a Caixa Federal, todos eles estão focados nessa pegada verde, né? Também o Equinix, o próprio outro, esqueci o nome, também está todos estão procurando esse aspecto, porque é muito interessante do ponto de vista econômico, é mais barato você fazer um trabalho sustentavelmente correto, né? E tem mais alguma coisa que você queira acrescentar nesse tema? O que eu acho legal é o aspecto de criar novos procedimentos. Já existem o SIDA, o LEED, o Aqua, o próprio Procel Edifica pode ajudar, né? Mas o aspecto da construção civil, da concepção inicial, já com foco na sustentabilidade e com a escalabilidade, é muito legal. E a parte interna do data center, processamento,
a virtualização que já não é nova, né? A parte de suprimento de compras de servidores, a parte de especificação, a parte de especificar um servidor adequado àquela tarefa. Normalmente o pessoal projeta um servidor com muito mais folga do que necessário. E os projetos saem superdimensionados e aí está o perigo de você ter um data center não exatamente adequado para aquela energia consumida.